diretamente ao Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro permaneceu hoje em casa, na Barra da Tijuca, no Rio, e voltou a usar rede social para anunciar mais uma escolha: o general da Reserva do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz, para a Secretaria de Governo. Ele comandou as forças da ONU no Haiti e no Congo. Também trabalhou como consultor da ONU e chefiou a Secretaria Nacional de Segurança Pública no início do governo de Michel Temer. O general chegou a ser cotado para a Secretaria de Segurança Pública, subordinada a Sérgio Moro, no Ministério da Justiça. Moro anunciou duas escolhas hoje. Para o Departamento Penitenciário, Fabiano Bordignon, delegado-chefe da PF em Foz do Iguaçu, que já foi diretor de Penitenciária Federal. Caberá a Bordignon tratar da superlotação dos presídios. Moro também anunciou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública terá uma nova secretaria, a de Operações Policiais Integradas, e será comandada pelo delegado Rosalvo Ferreira Franco, ex-superintendente da PF em Curitiba, que se destacou na Lava Jato. Aos poucos, o desenho do governo, com secretarias, chefias, subchefias e respectivas funções, vai sendo definido. E isso tem reflexo no orçamento, assim como o número final de ministérios. A meta, que já foi de 16 ministérios, hoje é não passar dos 20, segundo coordenadores da equipe de transição. E a expectativa é que essa engenharia esteja concluída esta semana. Pelo menos 3 modelos deverão ser apresentados a Bolsonaro amanhã, aqui na sede da transição. O presidente eleito terá que decidir, por exemplo, se confirma ou não as pretendidas pastas de cidadania, produção nacional, desenvolvimento regional, juntando integração e cidades, infraestrutura, incluindo transportes. Até agora estão definidos Paulo Guedes, Economia, Onyx Lorenzoni, Casa Civil, Sérgio Moro, na Justiça e Segurança Pública, Tereza Cristina, Agricultura, Wagner Rosário, CGU, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, na Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Gustavo Bebiano, Secretaria-Geral da Presidência da República, na Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, André Luiz de Almeida Mendonça, na Advocacia Geral da União, Roberto Campos Neto, na Presidência do Banco Central. E são 4 militares no alto escalão: General Azevedo e Silva na Defesa, Tenente-Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, General Augusto Heleno, Segurança Institucional. E o General Carlos Alberto dos Santos Cruz na Secretaria de Governo, que atualmente cuida da articulação política com o Congresso. O presidente Michel Temer sancionou o reajuste de 16% para os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A medida pode ter um efeito cascata sobre os gastos no setor público. O índice de 16,38% foi proposto pelos próprios ministros do Supremo. Elevou os salários de R$ 33.700 para R$ 39.000. O aumento foi aprovado pelo próprio Supremo. O presidente do STF, Dias Toffoli, explicou que o aumento recompõe perdas inflacionárias entre 2009 e 2014. Também foi votado e aprovado na Câmara e no Senado. E agora foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Durante a negociação, o Supremo alegou ter recursos para bancar o aumento. O custo de R$ 2.800.000 foi retirado do orçamento da TV Justiça. Mas o reajuste não é apenas dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Quando o salário deles aumenta, sobem também os salários de todos os magistrados federais e integrantes do Ministério Público. Além disso, tem o chamado efeito cascata, já que os salários do Supremo servem como teto para o funcionalismo público em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Outras carreiras poderão passar a ganhar mais, já que o teto sobe agora para R$ 39.000. O reajuste também abre brecha para os parlamentares aumentarem os próprios salários e os vencimentos do presidente da República e ministros do governo. O impacto previsto, se todos esses aumentos saírem, é de R$ 4 bilhões, incluindo estados e municípios.
Esse aumento de salários em várias esferas e o impacto nas contas públicas preocupam a equipe econômica do novo governo. Integrantes do governo de transição afirmaram que o aumento vai na contramão das iniciativas para melhorar a situação fiscal do país. Uma das alternativas para diminuir o prejuízo que o reajuste pode provocar aos cofres públicos era acabar com o auxílio moradia, de cerca de R$4.000 por mês, pago aos juízes e ao Ministério Público. O pagamento desse auxílio a juízes federais e Ministério Público da União custaria R$450 milhões no ano que vem. O relator das ações sobre o auxílio moradia no Supremo é o ministro Luiz Fux, que concedeu liminares em 2014, autorizando o pagamento. No início de novembro, ele havia dito que se o reajuste dos salários fosse autorizado por Temer, o auxílio seria revogado. E depois do presidente Michel Temer sancionar o reajuste nos salários dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República, o ministro Luiz Fux revogou as liminares que determinavam o pagamento de auxílio moradia a juízes e procuradores. O ministro considerou que nenhum integrante de carreira jurídica, como o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e outras, sem exceções, pode continuar com benefício sob pena de que autoridades respondam por improbidade administrativa caso continuem efetuando o pagamento. Fux também suspendeu resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamentaram o pagamento do benefício a juízes e integrantes do Ministério Público. Ele determinou que esses conselhos discutam a regulamentação de uma ajuda de custo prevista na Lei Orgânica da Magistratura. Em 29 páginas, o ministro explica que garantiu auxílio moradia a todos os magistrados em 2014 em razão da simetria, já que alguns magistrados recebiam um benefício e outros não. O ministro destacou que, apesar de ser um benefício previsto, não se pode desprezar que decisões judiciais têm impacto orçamentário e que o judiciário não pode se afastar completamente do cenário econômico. Segundo ele, o aumento que prevê recomposição das perdas inflacionárias produz um efeito cascata. Fux destacou que o fim do auxílio é medida inevitável, mas absolutamente razoável e proporcional no presente contexto, convolando, ou seja, se convertendo em sensata resposta normativa e institucional às demandas de uma excepcional conjuntura. A seguir, a nova polêmica com placas de veículos no padrão Mercosul. E o pouso